Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E o capítulo que veremos é 1 Reis 14 no dia de hoje. Vamos aos pontos de destaque na Palavra de Deus. O primeiro deles é que quando sobreveio uma nova dificuldade ao rei Jeroboão, ele novamente quis a ajuda do Senhor. Agora é o seu filho que estava doente e ele queria saber qual era a vontade de Deus e se pudesse que o seu filho se restabelecesse. Então ele pediu que sua mulher fosse consultar ao Senhor, ao profeta Aías, que havia sido aquele que havia dito que ele reinaria. Então ele pediu também que a sua mulher fosse disfarçada. É interessante a gente notar um detalhe, que o profeta Aías, nesses dias, ele estava quase cego, ele não conseguia mais enxergar, e mesmo assim, eles se disfarçaram. Só que Deus revelou ao profeta que ela estava disfarçada, pois tinha más notícias ao rei, e ele fez com que essa revelação à mulher desse autoridade às suas palavras que ele diria, porque as palavras que ele daria seriam palavras que não eram bem vistas. Ele tinha más notícias. A primeira era que o filho morreria assim que ela pisasse na cidade. Só que ele disse também que esse filho seria o único descendente de Jeroboão que seria sepultado com honras. O restante da sua descendência morreria e seria comido pelas bestas feras no campo, ou os animais, as aves do céu. E é dito aqui que Jeroboão realmente sepultou seu filho, que ele morreu quando a esposa dele pisou na cidade, e depois veremos no decorrer dos capítulos que a descendência de Jeroboão também terá um fim triste, porque Deus não suscitou mais casa a Jeroboão. No segundo ponto de destaque, nós temos que Roboão, o rei de Judá, ele reinou então depois de seu pai Salomão. E é dito aqui que sua mãe era uma amonita, ou seja, sua mãe era uma estrangeira que não seguia ao Senhor. Por isso que ele, Roboão, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu o exemplo do que seu pai havia feito para suas mulheres, suas esposas, e provavelmente criado ali com a sua mãe, servindo outros deuses, ele se tornou dessa forma um idólatra também. E é dito também que todo o Judá seguiu ao rei Roboão na idolatria, adorando outros deuses e fazendo abominações que os outros povos que Deus havia lançado diante dos filhos de Israel ali em Canaã também fizeram, e os povos ao redor deles ainda continuavam fazendo para levar o Senhor à ira. Só que Judá e aqui também Roboão haviam sido pessoas que haviam sido agraciadas por Deus com bênçãos. Seja Israel, que era escravo no Egito e agora estava com posse de uma terra, seja Roboão, que vinha de uma linhagem ali que Deus havia usado de misericórdia com eles. Só que eles, infelizmente, vão desobedecer ao Senhor e acarretar consequências desastrosas que Deus havia profetizado no livro da lei de Moisés, que viria se o seu povo ou os seus líderes se voltassem contra ele. Então, no terceiro ponto, nós vemos que o faraó atacou Jerusalém por causa desse afastamento de Judá do Senhor. Deus permitiu que a guerra viesse e o faraó Sisaque atacou então Jerusalém e saqueou todos os tesouros acumulados por Salomão, inclusive todos aqueles escudos de ouro que Salomão havia mandado fazer. Ele foi e levou embora para a sua terra. É interessante a gente destacar que Faraó era aliado de Salomão, tanto que a filha de Faraó foi uma das esposas de Salomão. Só que é aquela questão, né?
quando se estão próximos, qualquer probleminha é motivo para brigas, desentendimentos, e aqui esse faraó resolveu então atacar e buscar aqueles tesouros, talvez até porque julgasse que eram parte dele também, pela aliança que havia sido feita ali com Salomão. E no lugar desses escudos de ouro que então foram saqueados, Roboão fez escudos de bronze, que poderiam até parecer bonitos, terem sua utilidade, mas não eram tão glamourosos como então a pompa da riqueza de Salomão, para mostrar que realmente o reino estava em decadência. E assim vai continuar até realmente alguém resolver se voltar aos caminhos do Senhor, porque Deus, de certa forma, queria chamar a atenção deles para que eles se voltassem para Ele, para Deus. Porque somente Deus pode nos dar a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade.